Bom dia, sucessores! Bom dia, gente! Vamos para o nosso café de toda segunda-feira às 8h30 da manhã. Esses cafés, essa semana estão especiais, porque a gente está tendo aula também na quarta-feira. Então, a gente inclusive decidiu mudar a aula aqui para o Instagram, para que a gente consiga acessar o maior número de pessoas. Então, enquanto todo mundo vai chegando, vão dando bom dia, vão enviando bom dia, Ana, vão mandando o aviãozinho, que hoje eu vou falar de uma coisa que eu gostaria muito que tivessem falado pra mim quando eu comecei a empreender. Mas assim, é algo que eu demorei muito tempo pra aprender, e quando aprendi, mudou muito o meu jogo dos meus resultados. Bom dia, Dri. Bom dia, Valdirene. Bom dia, gente. Bom dia, Gláucia. Bom dia. Vamos enviando o nosso café para o maior número de pessoas, porque eu acredito que mesmo que os nossos cafés sejam direcionados... deixa eu pegar o microfone. Peraí, gente, que eu acho que fica melhor. Aguenta aí, me falem, peraí. Peraí que eu já volto. Que louca, a pessoa entrou na live, saiu da live. Bom dia, Érica. Eu esqueci o microfone. Peraí. Estão me ouvindo? Alguém escreve. Alguém me escreva. Então, como eu estava falando, o que eu vou falar, apesar de ser muito direcionado ao negócio, eu acredito que sirva para todas as áreas da nossa vida, sabe? Não apenas para o nosso negócio. E foi algo... Obrigada, Adri. Obrigada, Eliette. E foi algo que eu gostaria muito que alguém tivesse dito para mim logo que eu comecei a empreender. Mas não foi o que aconteceu. E aí, eu já quero contar uma novidade logo na segunda-feira cedo para vocês. Quem gosta de novidade? Quem gosta de novidade aí? Eu decidi gravar uma série. Presta atenção, hein? Porque isso na internet é raro. Eu decidi gravar uma série dos principais erros que eu cometi nos últimos 10 anos como empreendedora. E, gente, quando eu comecei a escrever, eu falei assim pra Nick, da minha equipe, né? Eu falei, eu queria muito falar sobre os erros, primeiro, para que vocês se identifiquem e vejam que é normal, que faz parte, e que não é isso que vai impedir vocês de ficar milionários, de ter um grande resultado. Ao mesmo tempo que eu gostaria que essa série reduzisse os erros de vocês. Então, é claro, né, que acontece igual com os filhos. Você vira para o filho e fala, não põe o dedo na tomada. E aí, enquanto a criança não mete o dedo na tomada e não toma um choque, ela não para. Eu sei que é normal. Mas como eu sou uma pessoa que hoje, se alguém que tem resultado, alguém que construiu um negócio que eu gostaria, se essa pessoa fala, olha, cuidado, não faça isso, eu, Sabrina, hoje sou uma pessoa que tenho humildade de ouvir, sabe? Eu posso não concordar, porque às vezes minha visão não alcança, e na maioria das vezes é isso que acontece. Às vezes a nossa visão não alcança aquilo que a pessoa está falando, mas eu fico esperta, sabe? Eu falo assim, não, peraí, se essa pessoa tá me falando isso, ela sabe o que ela tá falando. Então, deixa eu me colocar aqui na cadeira dos humildes, que pode ser que uma hora isso faça sentido. Então, eu decidi gravar essa série para esses dois motivos, né? Bom dia, ótima semana. Então, eu decidi gravar essa série por dois motivos. Então, o primeiro motivo, para que se você estiver cometendo o erro
que eu cometi. E, gente, quando eu comecei a escrever, eu já passei de 35 erros. Tá bom para vocês? Ou seja, para você construir um negócio milionário, para você construir um time dos sonhos, para você conseguir, né, ser reconhecida no seu trabalho, ser convidada para as coisas, você vai precisar normalizar o erro, porque o erro vai fazer parte. Inclusive, o primeiro erro é esse, é acreditar que a mentalidade de CLT ia me fazer enriquecer. Mas vamos parar de spoilers, só vou dizer para vocês, a série tá ficando muito legal e eu realmente recomendo que vocês não percam nenhuma, assistam e se façam essas duas perguntas. Pergunta número 1, eu cometo esse erro? E se você comete, você precisa rapidamente falar assim, tá tudo bem, pelo visto é normal, outras pessoas que têm muito resultado já cometeram. Segunda coisa que eu gostaria que você fizesse com a série, mesmo que na hora que você escutar o erro que eu cometi, não fizer sentido para você, a sua visão, o seu nível de consciência não alcança, não critica, guarda aí. Faz um caderninho, escreve lá, que eu vou dizer para vocês que ao longo da minha carreira, todas as vezes, gente, todas as vezes que alguém com mais resultado que eu falou para mim, cuidado com isso, e eu não ouvi, eu paguei o preço. Então, tenho certeza assim, ó. Ô, Gabi, saudade de você, bom dia, amiga. Tenha uma certeza, tá? Tenha uma certeza. Eu estou gravando do fundo do meu coração. E esses erros ou me custaram muito dinheiro ou me custaram muito tempo para fazer dinheiro e impactar mais vidas. Combinado? Então, deve começar a sair essa semana e aí vocês vão me contando se vocês já erraram, se não erraram, se vocês concordam com o erro ou se ainda a visão não alcança e a gente vai falando. Gente, tem problema com o som? Não. Tem gente que tá com som normal, tem gente que não tá. Então vamos lá, que hoje eu separei um café bem diferente aqui pra gente. E eu queria pedir que todo mundo aqui enviasse esse aviãozinho para pelo menos 5 pessoas. Porque como eu falei, eu vou falar para vocês como a gente pode fazer, né? Estamos em maio, gente, maio. O primeiro quadrimestre do ano já foi. E se você hoje não pensa em quadrimestre, trimestre, semestre, eu vou dizer que talvez seja por isso que você tá com dificuldade de ter resultado. Como assim? A primeira coisa que a gente precisa entender é que as pessoas que têm sucesso, as pessoas que têm resultado, e de novo, não é só no negócio, são pessoas que pensam em médio e longo prazo. Isso foi muito difícil para mim, mas muito difícil. Eu sou uma pessoa sanguínea, colérica, eu sou uma pessoa com dominância alta, eu sou leonina, eu sou um furacão, eu sou ascendente em aquário, né? Imagina fogo e ar junto. Essa sou eu. Então, e além de tudo isso, eu fui criada como guerreira. Então, eu fui criada como a mulher precisa dar conta de tudo, a mulher precisa fazer tudo, a mulher precisa construir, né, e cuidar de tudo. E aí, gente, a primeira coisa que eu comecei a aprender quando eu comecei a estudar, né, primeiro, eu não estudei para negócio. Eu acho que a maioria sabe a história, que primeiro eu comecei a estudar para sair das dívidas e para começar a me tornar milionária, porque eu não aguentava, bom dia, Nelson, eu não aguentava mais aquela vida de endividada. E aí eu fui estudar as pessoas de sucesso, eu fui estudar as pessoas, isso no coaching a gente chama de modelagem. O que é modelagem?
é eu aprender com quem já sabe ou com quem faz. E para o ser humano adulto, é assim que você aprende. Você não vai aprender mais sentando em sala de aula. Você não vai aprender mais naquele papel de aluno. A gente vai falar sobre isso também em relação a resultado. O ser humano adulto, né? O ser humano adulto, ele precisa se relacionar com pessoas que tenham resultado. Bom dia, Pedro. Bom dia, Flávia. Ele precisa se relacionar com pessoas, estar em ambientes, estar com pessoas que tenham o resultado que ele busca. Por quê? Porque o nosso cérebro, quando ele amadurece, né, ou deveria pelo menos, quando o nosso cérebro, isso é neurociência, a gente vai aprender por repetição ou forte impacto emocional. Eu não quero ficar tendo forte impacto emocional porque talvez o meu cérebro aguente, mas meu coração não. Por isso que tanta gente só aprende na dor, porque é o forte impacto emocional. Quando eu tomei a decisão de enriquecer, quando eu tomei a decisão de viver a minha vida dos sonhos, quando eu tomei a decisão de construir o negócio que eu sonho, eu decidi aprender por amor e não por dor. E aí eu queria saber por onde vocês escolhem aprender. E quando você decide aprender por amor, você vai aprender por modelagem. Você não aprende mais, espera o problema acontecer para você se virar. E foi um processo, né, de transição da minha mentalidade para que eu pudesse aprender agora por amor e não mais por dor. Então, nesse aprendizado por amor, é aquele aprendizado que você decide o que você vai aprender. Você olha para os seus desafios e fala, não, chega, eu vou resolver isso daqui. E foi isso que aconteceu comigo em 2016. Depois de muita dor, depois de muito endividamento, depois de muita traição, depois de acordar chorando 475 vezes para ir trabalhar, depois de muita frustração na maternidade e tudo, eu falei assim, cara, não quero essa vida. Eu não vim aqui para viver isso. E ali, quando eu tomei essa decisão que eu ia começar a sair das dívidas, que eu ia começar a construir um emprego que eu pudesse trabalhar da minha casa, gente, eu agradeço todos os dias. Claro que tem evento, né? Em junho eu vou passar uma semana inteira fora de casa. Eu tenho uma palestra que eu vou fazer domingo. Claro que hoje existem dias que eu saio da minha casa. Mas 90% da minha rotina hoje é na minha casa, é perto dos meus filhos. E eu ganho, né, um salário na minha empresa infinitamente maior do que quando eu trabalhava na CLT. Então, sim, é possível. É possível para todo mundo? Talvez não. E é isso que eu quero falar com vocês nessa live hoje. E você vai precisar, talvez, aceitar aquela frase da sua mãe que você não é todo mundo. Eu aceitei e deu certo. Então, pega aí. Então, em 2016, eu falei assim, meus resultados estão muito ruins em todas as áreas da minha vida. Eu estava cagada, literalmente. Então, eu tinha uma decisão. Ou eu continuava cagada, me endividando cada vez mais, me embolando cada vez mais, fazendo com que as coisas ficassem cada vez piores no meu casamento, na minha maternidade, no meu trabalho, ou eu dava um basta naquilo. Alguém aqui já viveu basta? Escreve aí pra mim. Alguém sente que já viveu um basta? O meu primeiro basta foi em 2016, porque eu tive outro depois. E aí, eu comecei a estudar, né, as mentes brilhantes. Eu comecei a estudar como as pessoas de sucesso se comportavam, como as pessoas de sucesso se relacionavam, o que as pessoas de sucesso faziam que eu não fazia. Basta, né? É isso. Eu vou indicar para vocês que se você está entrando em maio e você ainda está longe do resultado que você quer, que hoje você dê um basta. Porque o que eu vou falar aqui hoje
não é papo de live, é papo de mesa de milhões que eu sento hoje. E eu tô trazendo aqui para vocês com todo amor no coração, porque eu realmente gostaria de ter mais pessoas sentando nessas mesas comigo. Tá? É isso, hoje basta. E no dia que eu decretei o meu basta, né, e eu falo, todo mundo, eu sempre falo a data, que foi 11 de março de 2016, eu entendi que eu estava aprendendo pela dor. Então, eu era muito reativa à vida. Eu estudava o que os outros mandavam, eu fazia o que a internet falava, eu fazia. E olha que naquela época a gente tinha Orkut. Não estamos falando nem de Facebook, nada disso. Eu era muito reativa. Eu até contei esses dias, eu estava fazendo um trabalho de marketing com a Nicole, do meu time, e eu falei para ela, falei, Nick, eu era a pessoa que a minha vida só se sentia organizada quando eu chegava na empresa e eu lia um blog que chamava Vida Organizada, da Thaís Godinho, vou honrá-la aqui. Parecia que o blog da menina, blog, hein, gente, olha quanto tempo faz, ele organizava minhas ideias. E é isso que eu quero trazer para você hoje. Então, no dia que eu dei o basta, né? No dia que eu dei o basta, e a Josi colocou uma coisa importante. A primeira ação é dar um basta. A segunda é bancar o basta. Porque é isso, tá? Precisa bancar. Então, quando eu dei o basta, eu entendi que eu era uma pessoa muito reativa à vida. Eu tava sempre os problemas acontecendo e eu me virando para resolver os problemas. Alguém se identifica? Eu estava sempre me preocupando com o cartão que tinha que pagar e eu não tinha saldo na conta no dia que o cartão estava chegando. Eu estava me preocupando com a conversa que eu ia ter com a Lê, que era meu marido, na hora que a conversa já chegava num nível que eu já não estava suportando. Eu chamava o meu time, né? Naquela época eu era diretora no corporativo. Eu chamava o meu time só na hora que o resultado não vinha. E talvez, tá? Você tá em maio sem o resultado que você deseja, porque você é igual essa Sabrina. Você é uma pessoa reativa. Você é uma pessoa que está esperando a vida trazer vamos dizer assim, né? A vida está te trazendo as uvas para você fazer vinho. Mas você está perdendo o timing de fazer o vinho e está virando vinagre. E era exatamente assim que eu me sentia. Naquele dia 11 de março, eu dei um basta. E o primeiro basta que eu dei foi entender que se eu queria ter resultados melhores, então se eu queria quitar minhas dívidas, se eu queria fazer dinheiro, se eu queria construir um negócio que eu pudesse trabalhar perto dos meus filhos, que não tivesse chefe. Gente, para mim era muito importante não ter chefe. Para mim, tá? Era muito importante. Por quê? Porque eu era uma pessoa muito criativa. E eu queria, quando eu via qualquer coisa na empresa, eu queria mudar, eu queria resolver. E lembra que eu falei que eu sou colérica, que eu sou sanguínea, que eu sou dominante? Eu quero resolver amanhã. E as pessoas não têm essa pressa, as pessoas não têm essa agilidade. Então, eu comecei a perceber que era muito difícil estar neste lugar. E foi aí que eu, então, decidi, né, e banquei essa decisão que eu ia mudar a minha vida. E quando eu comecei a estudar, eu comecei por Napoleão Hill, e eu indico demais que você conheça tudo do Napoleão Hill, porque você dificilmente vai ter sucesso, e independente do que é sucesso para você ou para mim, se a sua mentalidade não tiver no nível de consciência do livro Quem Pensa Enriquece
ou você não entender, como no livro O Mais Esperto que o Diabo, que o seu ego é o problema, né? Inclusive na escola, a gente criou, eu criei a frase, né? Até patenteei essa frase, que se tá difícil, tá no ego. Porque quando você tá no ego, você tá no reativo, você tá vivendo os resultados da reação e não os resultados da ação. E é por isso que a sua vida tá uma bosta. Ou o seu negócio não tá batendo meta. Ou você não tá conseguindo vender do jeito que você gostaria. Ou construir a autoridade que você gostaria. O posicionamento que você quer. E uma das primeiras coisas que eu aprendi com Napoleão Hill foi que mentes milionárias, que grandes empresas, grandes negócios, eles pensam no médio e longo prazo. E aquilo foi muito desafiador para mim, porque a minha criança emocional, ela queria tudo para ontem. Então, por exemplo, eu queria começar esse café, aquela Sabrina, né? Eu queria abrir uma live e eu queria ter 1000 pessoas na live amanhã. Não vai rolar. Eu queria começar a vender e eu queria vender para 100 pessoas numa semana. Não vai rolar. Não vai rolar. E aqui pode parecer contraintuitivo o que eu vou dizer para você ter mais resultado na sua vida. Enquanto você não entender que não é amanhã, você jamais vai ter. Eu sei que dói. Mas a gente só vai conseguir, e eu tô falando aqui de um jogo de milhões. Eu tô falando aqui de você, de repente, ser convidada para estar lá, que nem eu, na MLS, sendo sócia de Flávio Augusto, Caio Carneiro e Joel J. Para você ser convidada para dar aula na comunidade da Ana Lisboa. Para você subir nos palcos e ter 100 alunos te assistindo. Não vai acontecer amanhã. E enquanto você ficar buscando o amanhã, você não faz o hoje. E aí é que mora o perigo. Porque esse sonho, esse resultado que você tanto busca, ele é um empilhamento das ações de hoje. Ele não é um empilhamento do que você faz amanhã. Então, o Napoleão, na época, né, quando eu estava lendo, ele falava que existiam 4 Ds. Anota aí. As pessoas que têm resultado, elas têm os 4 Ds muito bem desenvolvidos. E se você está em maio e você não está tendo o resultado que você desejou para esse ano, você está falhando em um dos 4. E é por isso que eu falei que o que eu estou ensinando aqui é discutido em grandes mesas, mesas de milhões, mas infelizmente não é ensinado na escola. Então, na escola, a gente está sempre no papel passivo do professor chegar na frente, vomitar um monte de matéria e a gente ter que decorar ou guardar. É por isso que a gente é tão passivo na vida. Só que as pessoas que fazem milhões, os negócios que fazem milhões, pessoas que se posicionam na internet, pessoas que crescem, são ativas, gente, não são pessoas passivas. Pare e pensa rapidinho em 3 pessoas, 3 profissionais que você admira aqui na internet. E você vai perceber que o que você admira nessas pessoas é a atitude delas. Por mais que pareça que é o resultado, não é. Você admira o jeito que essa pessoa se veste, ou o jeito que essa pessoa se porta no palco, ou o jeito que essa pessoa faz uma live, ou o jeito que essa pessoa vende. Observa que é sempre um comportamento dessa pessoa, ou o jeito que ela é disciplinada e ela vai para academia todos os dias. Então, quando você começar a entender que o que você admira nas pessoas é atitude e comportamento, você vai começar a entender
que a sua atitude, o seu comportamento estão gerando o resultado que você tem. E foi isso que eu entendi. É o 1% todos os dias. Então, se hoje a minha atitude, o meu comportamento for de uma pessoa que faz milhões, no médio e longo prazo, eu farei milhões. O Wendel Carvalho, ele fala uma coisa que eu gosto muito, que é lá na frente a conta fecha. O Joel fala, o trabalho devolve. Porque é uma verdade. E é isso que as pessoas de sucesso e com resultado já entenderam. O jogo é de médio e longo prazo. E se você não consegue sustentar o jogo de médio e longo prazo, desculpa, você não vai ficar milionário. E aí você vai ficar aqui na internet culpando um monte de gente, culpando o mentor, culpando isso, culpando aquilo. E no fundo, eles ensinam para você o mesmo que ensinou para mim. O mesmo que ensinou para o outro. Então, por que que um tem resultado e o outro não? Porque está relacionado à sua mentalidade e à sua atitude. Então, anota aí os 4 Ds das pessoas de sucesso. As pessoas de sucesso, elas desejam. Isso eu tenho certeza que todo mundo que está comigo nessa live faz também. Deseja faturar mais, deseja vender mais, deseja ter autoridade, deseja ter posicionamento, deseja comprar uma casa, deseja comprar trocar de carro, deseja fazer uma viagem. Desejar, meu amor, 99, 100, eu acho que só uma pessoa disfuncional não deseja. Porque se uma pessoa está doente, ela deseja ser curada. Se uma pessoa está machucada, ela deseja ser amada. Então, assim, o desejo está na manada. A manada deseja. A grande questão é o seguinte: se só desejo bastasse, todo mundo realizava. E é isso que Napoleão fala. Só desejo não basta. Você precisa começar a ir para o segundo D. O segundo D chama-se decisão. E é aqui que a maioria não sustenta. Sá, como assim? Decidir melhorar seus resultados significa se despedir das atitudes de hoje. Significa se despedir da pessoa que você é. Então, por exemplo, se hoje eu tenho um excelente resultado, estou muito feliz com a vida que eu tenho, graças a Deus. Mas se eu desejo faturar mais, se eu desejo vender mais, se eu desejo acessar mais pessoas, seja pelo meu Instagram, seja pelo meu YouTube, seja pelos meus treinamentos e palestras, essa Sabrina que vos fala precisa ir embora e nascer uma nova Sabrina. E a maioria das pessoas é muito apegada. É apegada ao velho, é apegada ao que conhece. Eu estava no feriado com a minha família e eu estava tendo uma conversa, com o meu cunhado. E quem já me conhece sabe que a minha família, a maioria é CLT. E aí, a gente estava num restaurante e nessa conversa ele falou assim, ele falando sobre criar um negócio, sobre o desejo de ter um negócio, de viver desse negócio, de ter liberdade, de poder viajar. A gente estava falando de viagem para Disney, que as passagens estão caras por causa do combustível e tal. E a gente estava num almoço em família nessa conversa sobre sonhos e desejos. E aí ele falou, a gente falou que ia sair do restaurante e a gente ia malhar, ia pra academia. E aí ele falou assim, nossa, Sá, que mudança, eu não acredito que você tá fazendo isso. Eu falei, então, eu descobri que eu tinha crenças sobre academia. E foi só resolver as crenças que agora eu tô indo. Aí ele pegou e falou assim, eu não acredito nessas coisas de crença. Aí eu falei assim pra ele, eu só tenho a lamentar, porque você não realiza tudo que você sonha porque você tem crenças. Aí ele ficou olhando pra minha cara e ele falou assim, me dá um exemplo.
Eu falei, me dá um sonho seu. E aí ele me trouxe o desejo. Quando ele trouxe o desejo, eu provoquei a decisão. Eu falei, por que você não decide construir um negócio para que você tenha essa liberdade que você está falando? A resposta dele foi, porque eu não confio que eu vou fazer no meu negócio o que eu ganho na CLT. Gente, enquanto você não estiver disposto a soltar o velho, você não vai ter resultados diferentes. Porque é aqui que Napoleão Hill diz que entra o terceiro D. Mas mais importante do que o terceiro D, Napoleão Hill mapeou que as pessoas de sucesso, elas têm uma coisa chamada fé inabalável. É isso mesmo. Você só vai melhorar os seus resultados quando você sair do controle dele. Quando você fizer sua parte e confiar que Deus vai fazer a dele. Se você não consegue ter uma fé inabalável, você não consegue tomar decisão. Você vai sempre ficar esperando todos os astros se alinharem para você tomar decisão. E, meu amor, os astros não vão se alinhar. O que você vai ver é pessoas que tiveram esse comportamento, tendo resultado e você não. Se eu quero crença maior do que essa, gente, é uma questão de escolha. Na CLT, você está vendendo hora. Ponto. O que você vai ganhar na CLT é aquilo que foi combinado. Ponto. As regras da CLT são claras. Ponto. Você vai trabalhar X tempo, ter direito a 30 dias de férias e é isso. E eu não estou aqui para criticar a CLT. Eu estou aqui para alinhar expectativas. Se você sonha em fazer milhões, se você sonha em construir um negócio, posicionamento, ser reconhecido na internet, ter muitos seguidores, palestrar, esse talvez não é o seu lugar. E aí você vai ficar frustrada a vida inteira. Porque você vai estar buscando num lugar, é mais ou menos assim, você está plantando uva e querendo comer maçã. Não vai. A gente precisa alinhar a expectativa. Muito vale aquilo que muito custa. Então, se eu desejo, e eu não estou falando que você não pode se tornar um milionário na CLT. Pode, só que a mentalidade é outra. Na CLT, para você se tornar um milionário, você precisa guardar o dinheiro que você tem. Então, você tem lá um salário, 15, 20 mil, isso se você desenvolveu competência e habilidade. Porque senão você vai ganhar 2, 3 pau. Então, vamos supor que você chegou de gerente, diretor, CFO, CEO. Você está com um baita salário. Você vai precisar administrar a sua vida. Você não pode gastar todo o seu salário, você vai precisar investir. Percebe como ainda assim você vai ter que estudar? Ainda assim você vai ter que se desenvolver? Porque senão você vai... É o que acontecia comigo. Na CLT, eu recebia 20 mil reais como diretora. E eu vivi endividada. Por quê? Porque eu não tinha mentalidade de dinheiro. Então, não é sobre o dinheiro. É sobre as suas competências e habilidades. E se você não entender rapidamente que é sobre suas competências e habilidades, seja na CLT, seja na internet, né? Ontem eu cheguei em casa, liguei a TV, estava passando não é Faustão, como é? O do Luciano Huck, e ele estava dando uma barra de 1 milhão para uma família. E aí ele falou que é a 26ª barra que ele está dando. Eu lamento, mas eu tenho certeza que se eu for atrás dos outros 25 que receberam 1 milhão, não existe mais 1 milhão. Por quê? Porque não é só sobre fazer o dinheiro, não é sobre ter o resultado. É sobre você se tornar a pessoa que banca aquele resultado. É o processo. Por isso que no segundo D, na decisão, uma versão sua tem que ir embora. A versão da Sabrina, mentalidade CLT,
jamais ia construir um negócio milionário. A visão de quem tem medo de arriscar não vai construir um negócio milionário. Porque só constrói negócios milionários quem arrisca. E aí, ele ficou olhando para minha cara, mas ele, segundo ele não tem crença. E aí, como eu falo para minhas alunas, é por isso que eu tô aqui para criar sucessor, para ter amiguinho para ir no restaurante comigo. Porque eu não vou ficar discutindo com quem nem... Ó, lembra que eu falei no começo da live sobre os erros? Eu, no lugar que eu cheguei, eu só posso te dizer os erros que eu cometi. Mas se você não tiver humildade para ouvir os erros, talvez você nunca saia do lugar. Então, eu estava ali falando que a minha mudança, e eu estava falando de saúde, tá? Eu estava falando de saúde. A minha mudança de agora ir para academia, de tudo, é porque eu quebrei crenças que eu tinha. De que mulher, né, desocupada, que ia... Cara, se a pessoa sonha em ter um negócio, ter liberdade, mas não está disposta a entender que uma crença impede ela de fazer isso, quem sou eu, né? Isso é outra coisa que milionário aprende, tá, gente? Milionário não discute com quem não tem nível de consciência. O meu tempo vale ouro. Se você não tá pagando a minha mentoria, eu nem perco tempo. Eu não perco tempo em grupo de família, eu não perco tempo discutindo Lula e Bolsonaro, eu não perco tempo. Sabe por quê? Porque o meu tempo é direcionado à minha empresa e aos meus resultados, aos meus filhos, a educar. Quem não pode ter crença? Mateus e Sofia. O resto é maior de idade, paciência. Então anota aí que o segundo D, tá? Já vou responder vocês. Que o segundo D é decisão. Então, o novo resultado vai exigir de você uma nova pessoa. É só você guardar isso. O resultado que você tem hoje igual os comportamentos que você tem hoje. Se você deseja resultado diferente, você vai precisar ter comportamentos diferentes, né? A frase famosa de Einstein. É insano desejar resultados diferentes fazendo sempre as mesmas coisas. Então, eu anotei uma meta para maio, por exemplo. Essa vai ser minha meta de negócio, essa vai ser minha meta de faturamento, essa é minha meta de eliminação de X quilos, essa é minha meta de quitação de dívida. Eu não sei qual é o resultado que você está buscando, mas você precisa entender que algo vai precisar ir embora para algo chegar. E aí a gente chega no terceiro D de Napoleão Hill, que é determinação. Determine a ação. Qual é a ação que você vai passar a fazer que até então você não fazia? E a maioria das pessoas não consegue se despedir do seguro, e a gente pode falar sobre isso, né? Que eu vi que algumas pessoas se identificaram. Minha equipe pode anotar aí, eu faço uma live falando por que a gente tem tanta dificuldade de deixar aquilo que é conhecido, tá? Mas, para eu não fugir muito do assunto da live hoje, eu não vou falar sobre isso, mas vocês podem me mandar. É o ego de todo... Gente, é assim, ó. Todo mundo que tem uma crença, a hora que você dá de cara com a crença, o ego grita. Por quê? Porque o ego é mecanismo de defesa da criança emocional. E aquela criança, ela tem aquela crença para honrar pai e mãe. Então, se você puxar a história, você vai entender, né? Por que aquela pessoa tem aquela crença. E qual que é o louco? Se você cutucar, por exemplo, né? Quem tem a ferida da rigidez, que nem ele, se eu cutuco, ele me ataca. Por quê? Quem é da formação sabe também. Crianças emocionais, quando se sentem atacadas, elas atacam.
É igual o hater aqui da internet. Aí a pessoa quer dizer que para mim é fácil, quer dizer que eu só fiz isso porque eu, sabe? Enfim. Aí a pessoa ela perde o rumo nas coisas. Alguma dica prática para superar essa dificuldade com relação à tomada de risco? Breno, posso falar sobre isso numa outra live. Isso é porque a sua criança emocional está comandando a sua vida, não o seu adulto. Isso é falta de visão, planejamento e resolver suas crenças inconscientes que foram criadas com a insegurança do seu pai e da sua mãe, né? Com a história de vida que você teve com seu pai e com sua mãe. Então, basicamente, aumentar o risco, né? Uma pessoa se tornar mais corajosa, ela precisa, ela precisa de visão, 2, ela precisa de planejamento, competências, tá? Ela precisa de inteligência emocional, principalmente coragem, né, como emoção, e ela precisa, gente, como que eu vou dizer? Ela precisa de autoeficácia. E a autoeficácia, ela é uma habilidade que a gente só adquire quando a gente tem fé. Então, a gente promete que vai fazer alguma coisa e a gente cumpre. E aí, a nossa autoeficácia vai aumentando, tá? Então, vamos lá. Desejo, decisão. Onde a gente parou? No determinação. Que bom, Thay. Que bom que você tá gostando. Eu falei que eu ia falar verdades que ninguém fala. Então, vamos lá. Porque, gente, todo mundo aqui pode ficar milionário na internet. Desde que tenha os comportamentos corretos. É isso que eu falo, né? O problema não tá no guru de marketing. O problema tá no guru de marketing falar para você que é só aprender marketing digital. Não é verdade. Não é verdade. Existem comportamentos que você precisa ter que, atrelados à parte técnica do marketing digital, vão te potencializar na internet. E aí você vai fazer milhões. Agora, se você não tiver os comportamentos, pode ter todo o conhecimento de marketing que não vai virar nada. Eu tenho centenas de alunas que têm muito conhecimento em marketing digital. Se abusar mais do que eu, mas não tem a atitude que eu tenho, não tem o comportamento que eu tenho. E aí, eu faço mais resultado por causa disso. Então, a gente parou ali na determinação. Então, se você tem um desejo, e aí você tomou a decisão e você entendeu que aquela sua versão vai ter que ir embora para chegar à sua versão nova, você precisa agora determinar a ação. Qual é a ação da sua nova versão que ela vai executar todos os dias para ter resultados diferentes? Percebe que é o empilhamento dessa ação que vai gerar o novo comportamento, o novo resultado. Se você não sabe qual é a ação, você fica só no desejo. Então, vamos trazer aqui para o que a gente está falando, ou se alguém quiser colocar aqui para mim, eu te ajudo, tá? Se alguém quiser colocar aqui para mim uma decisão que você tomou, um resultado que você busque. Então, vamos dizer que você decidiu que maio vai ser o seu melhor mês de faturamento. Ok, janeiro patinou, fevereiro patinou, março se perdeu, abril foi um caos, é o que eu mais recebi no meu direct essa semana. Mas maio eu vou virar o jogo. Eu decidi que maio eu vou virar o jogo. Então, a primeira coisa que você precisa decidir é o que é virar o jogo. Qual é o valor de faturamento que você vai fazer no mês de maio? E aqui, a maioria, gente, já não se compromete. A maioria já começa a contar histórias. Ah, mas essa meta, não sei se eu consigo, não sei se vai dar. Não é sobre dar, sobre não dar, é sobre decidir. Quantos meses eu já coloquei uma meta e eu não bati a meta?
Só que eu tirei aprendizado, eu corrigi a rota. E essa é a mentalidade das pessoas de sucesso. Saiam da ilusão que as pessoas que têm sucesso batem meta toda hora. Não batem. E eu falo isso porque eu sento em mesas de gente pica da galáxia. Há um tempo atrás, foi feita uma ação, né, num dos lugares que eu participo, e eles chegaram em 60% da meta, não chegaram em 100% da meta. Só que essas pessoas pensam diferente. Tá, chegou, o que deu certo, o que não deu, o que eu preciso fazer? Eu dei o exercício, né, no final de semana, eu dei o exercício das 4 atitudes. Então, o que eu preciso fazer mais? O que eu preciso fazer menos? O que eu preciso corrigir? Essas pessoas não ficam na criança emocional reclamando, não ficam chorando. E graças a Deus eu me tornei essa pessoa. Eu não fico falando assim, não bati a meta. Ai, meu Deus, não deu certo. Ai, não, é o que eu vou fazer para resolver? Mentalidade de crescimento. Então, se você realmente quer se tornar uma pessoa que tem mais resultado, a sua mentalidade de crescimento não é fixa. As minhas alunas, sabe que eu mais dou um olé nelas? Quando elas vêm, ó vida, ó azar, parece aqueles bichinhos do Zé Colmeia. Eu falo, você tá brincando que você quer se tornar uma empresária milionária e na hora que uma coisa dá errada, você parece o bichinho do Zé Colmeia reclamando. Não, gente. Você precisa olhar para aquilo que deu errado e falar o seguinte, por que deu errado? O que eu precisava fazer mais? O que eu preciso fazer menos? O que eu preciso começar a fazer e o que eu preciso parar de fazer? São as perguntas das 4 atitudes. Aí você corrige a rota e vai fazer. Então vamos lá pegar a galera que colocou aqui, né? Teve coragem e colocou uma meta aqui para mim. Então, desejo estruturar minha produção para ter confiança para vendas. Como agir? Cindy, primeira coisa, ser específica. O que é estruturar minha produção? O que se acontecer, você vai falar assim, minha produção está estruturada. Todas as vezes, gente, que vocês deixarem genérico, o cérebro vai travar. O cérebro é específico. Ele não entende genérico. Então, vamos ver se alguém colocou alguma coisa específica aqui para mim, para eu poder ajudar com resultados. Pronto. Dri, maravilhosa, minha aluna, colocou. Meta, 10 mil reais com mentoria. Por que a Dri escreveu isso? Porque a Dri tem outra profissão além de mentora. A Adriana, maravilhosa, é manicure também. E ela criou agora a mentoria dela lá com a gente. Então, ó, objetivo específico. Meta, 10 mil reais com mentoria. Ou seja, ela tem a renda dela de manicure, não é essa a meta dela, ok? A meta dela é no nicho mentoria, que é o segundo negócio dela que ela está criando, inclusive para sair da prestação de serviço. Por quê? Porque meu aluno também aprende isso. Tem negócio, gente, que não vai escalar. A Adriana não tem como escalar manicure, a não ser que ela contrate outras manicures. Por quê? Porque ela vende hora. Então, para a Adriana ganhar 20, 30, 100, quantas horas ela vai ficar sentada com a bunda na cadeira fazendo unha? Não rola. Então, a Adri já está, né, no primeiro pilar, quem assistiu minha aula no YouTube. Primeiro pilar, modelo de negócio, a Adriana já mudou, ela está indo para o nicho educacional, então ela está mudando, que é um pilar escalável. E aí ela quer fazer 10K. A partir do momento que eu decidi, ó, decisão, segundo D, decidi que eu vou fazer 10K. A próxima pergunta, Dri, me ajuda aí. Ah, ela já colocou, oh meu Deus. Qual é a ação que a Adriana precisa fazer? A Adriana colocou aqui, vou dobrar o meu funil de vendas. Ontem sentei e decidi. Ela tem um funil de vendas,
ela sabe o número do funil dela, eu sei que ela sabe porque ela me mandou sábado, ela vai dobrar. Então, o que significa isso? Se no mês de abril ela falou com 100 pessoas, tá claro para todo mundo o que ela vai fazer? Sim ou não? Sim ou não? Tá claro para todo mundo, não tá? Ela vai dobrar. Então, ela vai falar com 200 pessoas. Quando eu determino a ação, é aqui que mora o resultado. Se a Adriana determinou que ela vai falar com 200 pessoas, o dobro do que ela falou em abril, e ela não falar, ela já sabe que ela não vai ter resultado. E aí, para alguém que me perguntou do risco, gente, arriscado é a vida que vocês levam. Deixa a vida me levar, a vida leva eu, é arriscado. Porque olha a segurança que a Adriana tem. Que se ela falar com o dobro, ela atinge, isso chama-se funil reverso. Ela atinge o resultado. A grande maioria nem sabe o que é funil. A grande maioria nem sabe o que é funil reverso. A grande maioria nem sabe que precisa falar com o dobro. E tá tudo bem, foi para isso que eu criei a escola de empreendedorismo, porque a escola tradicional não me ensinou isso também. E a partir do momento que eu determino a ação, e aqui no exemplo da Adriana, a ação é falar com o dobro, né? Eu tô dando o número de 200 pessoas, ela pode dividir isso por dia. Então, vamos supor que ela vai trabalhar de segunda a sexta, são 20 dias úteis. 200 dividido por 20 dias úteis, ela sabe com quantas pessoas ela tem que falar. E é essa ação que ela vai fazer todos os dias. E essa ação feita todos os dias gera o quarto D de Napoleão Hill. O D que todo mundo sonha, chamado disciplina. Só tem resultados fora da média pessoas que têm disciplina. É mais sobre consistência e empilhamento do que sobre velocidade. Se você hoje decide uma coisa e você não consegue ter disciplina para manter aquilo, você não vai mudar seu resultado. E foi muito difícil para mim entender isso. Toda hora eu estava mudando de ideia, toda hora eu estava começando uma coisa nova, toda hora eu estava procurando uma pílula mágica. Alguém se identifica? Eu já fui essa pessoa. Até eu entender que nada ia vencer o básico bem feito. Então, por exemplo, não adianta você desejar fazer milhões na internet e me dá um básico bem feito aí da internet. Eu vou ler aqui, depois eu volto. Gente, vocês estão mandando muita pergunta, eu não tô dando conta. Dá um básico bem feito aqui da internet. O medo do risco me paralisou durante anos na CLT. Decidi empreender com 45. Eu decidi com quase 40 também. Faz parte. Exatamente isso. Vou usar as estratégias que temos na escola. Escolhi 2 estratégias. Muito bom. Ó, a Adriana tem um plano para maio. A Adriana vai bater. A Má colocou 7 kits de festa, brigadeiros de milhões e bolos festivos. Então, e qual é a ação? Essa é a meta. Qual é a ação? Nossa, me definiu aqui. Eu te vejo, Fê. Já fui também. Então, por exemplo, a Josi colocou aqui que, postar todos os dias é o básico da internet. A Jana colocou stories intencional, é o básico da internet. O que mais, gente? Básico bem feito na internet, relacionamento com a audiência. O que mais? Bora! Postar todos os dias com intencionalidade. Postar 3 vezes no dia conteúdo do seu nicho. A grande verdade é a seguinte: você só vai saber qual é o básico da internet se você fizer.
E mais do que isso, você só vai saber o básico que funciona se você fizer por tempo suficiente para medir. É por isso que a maioria sonha com a internet, mas não tem resultado. Mas eu vou dizer para vocês que se você não posta todos os dias, se você não faz live pelo menos uma vez por semana, se você não faz stories destinado à conexão com a sua persona, você faz só de você, você não vai ter resultado na internet. Por quê? Porque esse é o mínimo que precisa para ter resultado na internet. E é aqui que mora o problema. O problema não é o marketing digital. O problema não é o guru da internet. O problema é que ele te disse o que tinha que fazer e você não tomou a decisão de fazer. Porque para você fazer todos os dias o que precisa na internet, você precisa se despedir de uma versão sua que não fazia internet. Eu falo isso porque agora eu tô na etapa de construir o meu YouTube. Gente, vai fazer, né? 4 anos que eu me adaptei ao Instagram, ok? Então, eu não fazia Instagram, aí eu passei pelo processo de me adaptar ao Instagram e finalmente me adaptei. Então, vim fazer live, abrir stories. Esses dias, né, peguei para fazer os conteúdos eu mesma. Para mim, ó, fácil. Mas agora, o meu novo jogo, a minha nova meta, o novo resultado, eu desejo o YouTube. Então, eu preciso continuar com aquilo que eu já faço. Então, vamos lá. Como eu faço resultado nas empresas hoje? Eu uso 4 estratégias de vendas que eu ensino na escola para as alunas e eu uso a rede social. Nesse caso, o Instagram, ok? Então, hoje, eu tenho 5 bocas de funil. Sá, não sei do que é funil, não sei do que você está falando. Imersão dia 29 de maio, eu vou ensinar tudo isso. Então, eu faço 5 bocas de funil. Aí, eu decidi, eu desejo chegar num lugar de especialista no Brasil em um assunto específico. Desejo. Aí eu decido que eu vou ser reconhecida e escrevi o que precisa acontecer para eu ser reconhecida nessa função. Posicionamento. Então, eu decidi. Só que quando eu decido, a versão da Sabrina que só faz live, a versão da Sabrina que só faz esses 5 bocas de funil, não vai poder existir. Precisa existir uma nova Sabrina. E essa nova Sabrina faz YouTube. Essa nova Sabrina precisa fazer roteiro. Gente, eu sempre fui a pessoa que entrou, gravou e saiu andando. E no YouTube isso não funciona. No YouTube é outra estrutura, é outra mentalidade. A pessoa que está indo para o YouTube, ela tem um nível de consciência maior do que a pessoa que está aqui, ou principalmente no TikTok. Então, você tá vendo os Ds do Napoleão que eu tô te contando para ter resultado diferente? Então, eu preciso me tornar outra Sabrina. Aí eu preciso determinar a ação que eu vou fazer para construir esse novo resultado. E aí eu determino que eu vou fazer, por exemplo, uma aula ao vivo por semana no YouTube. Ou eu determino que eu vou subir uma aula toda terça-feira no YouTube. Enfim, eu preciso determinar uma ação que eu não fazia. E a pergunta é, você tá chegando nesse lugar de determinar a ação? Ou você tá só criando o desejo daquilo que você quer? E quando eu determino a ação, eu vou pro quarto D.
Eu preciso ter disciplina. Não adianta eu fazer o vídeo uma vez. Eu preciso fazer o vídeo por tempo suficiente para que aquilo funcione. E é aqui que a maioria não tem resultado. A maioria começa as coisas, mas a maioria não continua com as coisas. E por que que as pessoas começam e não continuam? Quem sabe me dizer? Quem sabe me dizer por que que a gente começa e não continua? Acho que eu tô precisando ir pegar outra garrafa. Vocês já viram que minha garrafa tem as assinaturas dos... Além dela tá detonada já, ó. Mas, ó, o Mickey assinou aqui. Duck. Que nem o Pluto. O Goofy já apagou, ó, que é o Pateta. A Elsa. Vocês sabem porque a maioria começa e não termina? O Breno pegou. O Breno já pegou, gente. A maioria... Então, medo. Vamos pegar a palavra medo. Se você está com medo, você está com ego. Então, já conecta aí. Quem tem medo está sendo comandado pelo ego. Significa que a sua criança emocional te comanda, não a adulta. E aí, você cria crenças. Sabe aquela que meu cunhado não quis ouvir eu falar sobre ela? Pois é. Todas as vezes que você começa alguma coisa e você não termina ou não faz aquilo por tempo suficiente, você começa a criar justificativas. E essas justificativas criam crenças. Eu não sei, eu não consigo, para mim não funciona. Todo mundo consegue menos eu. Isso não é para mim. Me ajuda aí com mais crença que as pessoas vão. Não sou consistente, não tenho foco, não sou disciplinada. Ou seja, você começa a construir com você. Esse é o livro do Mais Esperto que o Diabo. Você começa a construir com você uma comunicação passivo-agressiva. Você não precisa do hater da internet. Você não precisa da falta de apoio da sua família e do seu marido. Você não... Gente, assim, ó, você não precisa de ninguém te sabotando. Você faz esse lugar. Ó. A Zelina outro dia escreveu assim pra mim no direct. Sou analfabeta. Eu falei, minha filha, tu não é analfabeta. Você sabe ler, você sabe escrever. Da onde você tirou que você é analfabeta? Aí a gente continuou conversando, eu vou falar porque ela colocou aqui e acho que ela deixou falar. Ela falou assim, porque eu demoro para aprender as coisas. Eu falei, quem falou que eu aprendo rápido? Gente, eu também demoro. Eu demorei quase 6 meses para aprender a fazer uma live. Eu tô agora estudando YouTube e eu tô há 6 meses para conseguir entender o YouTube. E thumb, e algoritmo, e SEO, e o... Porra, é um bando de coisa. Ontem eu virei para minha filha e falei assim, ó, deixa eu falar uma coisa. Acho que eu vou contratar você e o Matheus para trabalhar na empresa. O que vocês querem fazer? Bom dia. Aí o Matheus falou assim, eu quero aprender a editar vídeo. Eu falei, o Felipe vai gostar de ter alguém ajudando ele a editar vídeo. Aí a Sofia, mãe, eu não sei e tal, acho que eu não conheço nada. Eu falei, não, minha filha, você conhece o TikTok. Estuda o TikTok pra mim, mastiga o TikTok pra mim e fala pra mim como funciona o TikTok. Eu pago pra alguém me ensinar como funciona o TikTok, porque eu não tenho tempo de ir lá aprender o TikTok. Percebe que ela sabe, com 15 anos,
aprende o TikTok mais rápido do que eu, com 48 quase. Em agosto eu faço 48 anos, gente. E aí eu falei isso pra Zelina, falei, minha filha, quem disse pra você que quem não aprende rápido é analfabeto? Olha as crenças que vocês criam. E isso, gente, você precisa se tornar um caçador de crença. Eu sou, assim, ó, eu sou, sei lá o nome que eu sou. Eu pego a crença, caceto a crença e vou pra frente. E é isso que a maioria das pessoas milionárias já entenderam. Elas não são dominadas por crenças. Elas resolvem a porra da crença. Tá? Falta de tempo, falta de dinheiro, não sei, não consigo. Tudo isso é crença. Tudo isso é crença. Não nasci para isso. O Breno colocou, né? Muito parte do e se. E se eu fizer e não vender? E se? Gente, vamos lá, ó. Se você é uma pessoa que põe o e se na frente das suas ações, eu já te adianto, você não vai enriquecer. Lembra que eu falei que Napoleão Hill falou que uma das habilidades das pessoas de sucesso é fé inabalável? O e se é uma máscara da criança emocional controladora. Ela quer controlar o resultado. E quem controla o resultado é Deus. Você gostando disso ou não. Ó, eu posso planejar tudo na minha vida. Pra gente fechar a live, que senão hoje eu não trabalho. Eu posso planejar tudo na minha vida. Eu posso usar os 4Ds. Mas se Deus, amanhã, decidir que tá na hora de eu ir embora daqui, dessa dimensão, eu vou. Que controle eu tenho? É por isso que hoje chama-se presente. Porque por mais que eu planeje tudo, por mais que eu deseje, que eu crie um plano, que eu determine as ações, se o Criador falar, acabou o seu tempo na Terra, acabou o game over. Ou seja, tá lá na Bíblia. Primeiro ele, depois o resto. Então a primeira coisa que eu faço todo dia de manhã é falar assim, Senhor, estou aqui para te servir e servir a sua vontade. Pode ser que a vontade dele seja a mesma que a minha. Por enquanto, grande parte tem sido. Mas se a vontade dele for diferente, acabou, game over. E você passou a vida inteira tentando controlar o e se que não existe. Oi, Nick, saudade. Beijo. Essa frase com certeza ouviu na infância e trouxe para a vida adulta. Com certeza. Com certeza. Então, para a gente fechar a nossa live, né? Como aumentar os seus resultados no mês de maio? Nossa, não sei o que eu fiz aqui que sumiu os comentários. Alguém fala alguma coisa aí. Como aumentar seus resultados no mês de maio? Primeira coisa, decidir qual é o resultado que você quer. Um beijo em você e no Paulo. Decidir o que você quer, tá? Então, a primeira coisa que você precisa, o que você decide para o mês de maio? Qual o faturamento que você decide? Quantos clientes você decide falar, você decide vender? Qual produto que você vai focar? Gente, tem aluna minha que não vende porque cada hora quer vender uma coisa. A primeira coisa que você precisa é simplificar a sua vida, simplificar a sua comunicação, até para o seu cliente. Quem vende tudo não vende nada. Vocês podem perceber que sempre que eu tô aqui, eu tô vendendo a escola. Eu não tô vendendo o clube. Eu não tô vendendo evento presencial. Eu não tô vendendo outras coisas. Eu vendo a escola de empreendedorismo.
Esse é o produto que eu vendo. Agora, pode ser que você chegue para falar sobre a escola e o seu momento seja o clube. E o seu momento não seja nem a escola ainda, seja uma imersão que eu vou fazer. Mas a minha comunicação, ela é sempre direcionada a uma única coisa. Então, você precisa ter essa clareza para poder ajudar seu cliente. Segundo, decidiu a meta, decidiu o quê? Determina a ação. Qual é a ação que você vai fazer todos os dias para atingir aquele objetivo? E talvez, no meio desse caminho, você não consiga executar essa ação. E não é para criar crença, é para você se questionar. Por que eu falei que eu ia fazer e eu não fiz? O que me atrapalhou? Investiga. Eu falo que uma das coisas que mais me ajudou a prosperar e a ter bons resultados foi me tornar uma CSI da minha vida. Alguém já assistiu CSI? Eu não aceito o negativo na minha vida. Então, eu me tornei uma CSI. Então, se eu falei que eu ia fazer uma coisa e eu não estou fazendo, por que eu não estou fazendo? O que está me impedindo? O que eu estou pensando? O que está acontecendo na minha vida? Quando você se torna um CSI da sua vida, você vai encontrar a resposta. Você não precisa da resposta fora. Então, se você criou sua meta, criou as ações que você vai fazer, fez as ações, e por qualquer motivo você não bateu a meta de maio, se torne um CSI. Por que não bati a meta? Essa ação talvez não fosse suficiente. Ó, sexta-feira eu tenho fechamento na empresa, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai ser CSI. A gente tinha uma meta para abril. A gente chegou perto, mas a gente não bateu a meta. Por que não? O que a gente precisa fazer mais? O que a gente precisa fazer menos? Onde que a gente se perdeu nas ações que a gente tinha para fazer? E veja que você precisa aprender a fazer isso sozinha para fazer com um time. Hoje eu tenho um time. Mas eu só consigo fazer isso com o time porque por muito tempo fui eu sozinha fazendo. E aí você vai tirar os aprendizados e começa junho. Mesmo processo. Qual a meta de junho? Qual a minha decisão? O que eu paro de fazer? O que eu começo a fazer? E é assim que você vai construir o seu milhão. Se você não tiver esse processo mental, que Napoleão Hill chama de 4Ds, você vai viver frustrada. Você vai continuar sonhando com milhões, sonhando com quitação de dívida, sonhando com construir um negócio e posicionamento, e você não vai realizar. E aqui, para a gente fechar, eu vou dar o último cuidado que você tem que ter para melhorar seus resultados. Para de procurar fora o que está dentro. Eu vejo muita gente se distraindo, achando que o problema está na ancestralidade, que o problema está no mundo energético, que o problema está na espiritualidade, que o problema está no monjaro, está na piripoca da parafuseta. Na minha experiência, 90% dos nossos problemas estão nas nossas crenças. E pior de tudo, na nossa falta de competência e habilidade para ser aquilo que a gente decidiu ser. Foi muito tempo que eu me distraí olhando para o invisível e para não sei aonde. E eu não estou falando que isso não é importante. É. Mas você precisa estar num nível de consciência alto para saber usar.
É por isso que tem tanta gente na internet que fala assim, eu constelei e não funcionou nada. Ah, eu fiz tal coisa e não resolveu. Se você não é consciente, não vai resolver. Não vai. Porque se você não tem clareza da crença que você tem, você vai entrar numa constelação e não vai resolver. Se você não sabe qual é a habilidade ou competência que precisa para vender mais, você pode fazer quantos movimentos energéticos quiser, que nenhum deles vai ser funil de vendas, meu amor. E o que te faz vender chama-se funil de vendas. Então, a gente está chegando numa era que as pessoas tiveram acesso a muita informação e se perderam no básico. E quem é que vai ter resultado? Quem souber fazer o básico bem feito. Então, essa é outra coisa que eu vou falar para você. Enquanto o problema, você estiver procurando o problema fora, você não vai aumentar seus resultados. Os seus resultados são seus. E talvez isso não seja gostoso de ouvir. Porque quando eu olho para a vida que eu tenho, para os resultados que eu estou colhendo, se eu não gostar daquilo, a minha tendência vai ser culpar o externo. Afinal, é mais fácil falar mal da ancestralidade, falar mal do meu marido, falar mal do meu sócio, falar mal do meu estrategista, falar mal do meu mentor, do que assumir a grande verdade. E a grande verdade é: eu não decidi ser a versão que faz esse resultado. O meu jogo mudou o dia que eu entendi que para cada novo resultado eu precisava me tornar uma nova Sabrina. E às vezes se despedir da Sabrina anterior dói. Então, eu estou exatamente vivendo esse processo de novo. Eu estou mudando de nível de novo. E parece que é simples ir num feriado em família e não tentar convencer as pessoas de que você está certa. Mas não é. Mas eu entendi que essa nova Sabrina não tenta convencer as pessoas. Essa nova Sabrina segue fazendo dela, tendo cada vez mais resultado, e um dia essa pessoa vai chegar em você e vai falar assim: como você conseguiu? E aí eu vou responder para ela: lembra a crença que você não queria quebrar? Eu quebrei. Percebam que é só uma questão de tempo para eu estar mais magra. É só uma questão de tempo para a atividade física ficar cada vez mais presente na minha vida. E sim, naquele dia, depois de um rodízio japonês, às 5 horas da tarde eu fui para academia. E aí, as pessoas de fora começam a falar assim: como ela consegue? Porque a gente trata a raiz, a gente não trata a grama. Enquanto você não resolver a raiz dos seus resultados, que são suas crenças, você tá parando grama. E aí, você vai cansar de aparar grama. Então essa é a diferença de quem trabalha inteligente e quem trabalha difícil. Combinado? Espero que a live tenha servido. Valeu a pena nosso café, gente? Espero que sim. E fizemos uma mudança. Quarta-feira, a aula vai ser ao vivo aqui, meio-dia. E eu vou falar sobre as etapas do negócio. O que eu vou trazer para vocês? As 5 principais etapas de um negócio, para você identificar qual é a etapa que você tá e foco. Então, eu vou te ajudar a ter foco quarta-feira. E para quem é minha aluna, quarta-feira a gente vai ter uma aula diferente
já com base na nossa live de hoje, as minhas alunas vão poder modelar a empresária de um dia. Então, a gente vai fazer uma aula diferente, que é empresária por um dia. Então, as minhas alunas, na quarta-feira, 8h30 da manhã, a gente vai ter essa aula. Se você não é aluno da escola e tiver interesse em assistir essa aula quarta-feira, na escola, que é sobre a modelagem da empresária milionária de um dia, manda no meu direct o seu nome e o seu telefone, que eu passo para minha equipe te levar como convidado. Tá bom? Quem ainda não tá, entra no link da bio para você não perder nenhuma live, nenhuma aula, que eu tenho certeza que o que a gente está trazendo aqui já vai ajudar a mudar os resultados de maio. Beijo, vejo vocês na quarta-feira. Que bom, Gi, saudade de você, a gente tá lá no Clube do Livro, você não voltou lá, mulher? Volta lá no clube. Beijo, gente, beijo, time.